Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, e nessa videoaula a gente vai continuar nosso estudo de pensamento sistêmico, falando agora, entendendo as dinâmicas da exploração de recursos renováveis, tá? Então essa é uma dinâmica aqui que a gente, de certa forma, já estudou, pelo menos a parte assim teórica, quando a gente falou ali do arquétipo, tragédia do bem comum, né? O que era isso, né? Você tem um recurso renovável que de repente era explorado por um número grande de pessoas, né? E quanto mais as pessoas exploravam aquele recurso, eles poderiam levar esse recurso aqui ao colapso, né? Então vamos pegar aqui um exemplo simples relacionado com pesca, né? Que acho que é fácil de entender, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma caneta. Então, a quantidade de peixes aqui, né? Ela é o estoque que a gente está vendo aqui, a quantidade de peixes, né? Que o estoque é modificado pelo fluxo, né? Do nascimento dos peixes, né? E da captura dos peixes, os peixes mortos aqui capturados, né? Enquanto que o nascimento dos peixes ele depende de uma série de fatores, né? Então, dependendo, assim, primeiro fator, né? É a área ali, né? De pesca, né? Qual que é a área que a atividade pesqueira está sendo desenvolvida, né? Segundo, as características da espécie do peixe, né? Então, assim, por exemplo, a procriação, né? Qual a taxa de procriação desse peixe, né? Enfim, né? Qual o tempo, a maturidade sexual do peixe, coisa e tal, né? Bom, então com isso aqui eu tenho a máxima ali, a capacidade de carga, ou seja, quanto que eu tenho de peixes naquela região, tá? E com isso aqui eu vou conseguir saber a densidade de peixes que eu tenho, né? Dividindo uma coisa pela outra, o número de peixes pela área que eu tenho, né? Bom, aí o que acontece, né? A pesca do peixe é feita por quê? Pelos barcos de pesca, né? Então tem uma dinâmica aqui que interliga a quantidade de, de peixes, né? Ou seja, a captura dos peixes em função do tamanho da frota de pesca, né? E aí começam umas coisas assim bastante interessantes, né? Inclusive essa dinâmica aqui das pescas, né? É bastante estudada, coisa e tal, e tem simuladores, né? O MIT faz lá um simulador que é o MIT WebSim Fish Banks, que basicamente é isso aqui, né? Isso aqui com uma interface para multijogadores, coisa e tal, né? Então eles fazem um jogo ali em que você coloca várias equipes de pesca, eles saem pescando e tal, e depois eles discutem ali, né? Eles têm um objetivo ali de maximizar o lucro das empresas de pesca tal, né? Uma dinâmica que eles fazem e para entender esse modelo aqui. Então eu já vou direto aqui no modelo, né, que eu acho que é mais fácil dessa forma aqui, entendimento, né? Então ele vê o seguinte, né, que a gente a captura do preço, né, do peixe, está relacionada aqui com o preço do peixe, né? Então assim, o que as pessoas fazem, né? Elas pegam a parte dos lucros aqui oriundos ali da pesca, eles investem na frota de barcos, né? Então eles vão adquirir novos barcos aqui, adquirindo novos barcos aqui, você aumenta a sua capacidade de pesca, aumentando a capacidade de pesca, você vai e pesca mais. E pescando mais aqui você tem mais grana, tendo mais dinheiro aqui você vai investir mais, investindo mais você vai aumentando a sua capacidade de pesca e com isso você vai pescando assim, né? Evidentemente, né, que depois de um certo tempo aqui você vai ter que aposentar algum desses barcos aqui, né? Então tem uma vida útil esse barco, né? Bom, então a dinâmica da pesca ela tem é uma dinâmica assim bastante um número de elementos bastante interrelacionados, né? Então você vê que assim cada tipo de peixe tem uma determinada característica de reprodução, etc. Né? A pesca está realizada em determinada zona pesqueira. Né? Normalmente aqui você tem assim um máximo, tem um limite assim que é estabelecido, né, nessas zonas pesqueiras, né? Quanto que é o máximo que pode ser pescado, em que períodos ali de pesca, né?
Por quê? Para evitar a sobrepesca. Evitar a sobrepesca é entrar aqui em colapso, né? Então a ideia básica aqui é que a gente tem as dinâmicas da pesca está relacionado com a dinâmica aqui dos peixes, né? Então você começa a imaginar o seguinte, né? Se você começar a pescar demais aqui, é o que acontece, né? Aí o peixe não vai ter capacidade aqui de regenerar. Não tendo capacidade de regenerar, ele vai entrar em colapso. E ele entrando em colapso, a indústria pesqueira entra em colapso, né? Então, vamos assim, só relembrando aqui, esse é o modelo do Helmut Bossel, que eu acho que é desse livro aqui, é o System Zoo 2, né? Que ele trata aqui de clima, ecossistemas e recursos, né? Eu tô pegando esse modelo aqui, eu não vou ficar entrando em cada uma das equações, coisa e tal. Eu queria dar uma ideia, né, como é que você usa esse modelo aqui em termos de simulação dinâmica, né? Então vamos lá. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho, vou jogar para cá, né? Então vamos aqui no control, vamos rodar uma simulação aqui. Vou chamar aqui simulação 01, tá? Vou clicar nesse ícone aqui da seta, feita a simulação, né? Vamos lá no Control Panel, que está aqui. Model Settings. Cadê? Control Panel. Control Panel, né? E no Control Panel aqui vamos pegar um gráfico customizado. A gente já viu na aula anterior como é que a gente cria esses gráficos customizados, né? Eu vou pegar o gráfico customizado aqui, em que eu consigo verificar. Deixa eu só aumentar aqui, né? Deixa eu aumentar aqui, né? Vou botar aqui desse lado aqui, né? Então, olha, eu tenho aqui a quantidade de peixes, que está em azul, né? A quantidade de barcos, que está em vermelho, e a captura aqui dos peixes. Quantas toneladas de peixe são capturados por ano em verde, né? Então, você vê aqui que o número de barcos aqui está à direita, tá? Então, boats, né? E está aqui nessa curva aqui à direita, né? Enquanto que a quantidade aqui de peixes, né? E captura de peixes por ano aqui você consegue ver aqui pelo indicador aqui da esquerda do gráfico, né? Então você vê, né? Nesse gráfico na simulação, nessa característica específica aqui, que a gente colocou aqui máxima capacidade aqui de pesca, digamos, seja 100 mil toneladas, assim, 100 toneladas por ano, alguma coisa assim, né? Então o que você observa, né? Você observa que a quantidade de peixes aqui, primeiro, a quantidade de barcos aqui é uma quantidade grande, né? E à medida que os peixes vão diminuindo, a quantidade de barcos começa a cair também, né? Por quê, né? Porque as empresas ali não conseguem mais pescar, alguns pescadores vão abandonando, etc, etc, não se torna mais lucrativa. Você vê aqui que a quantidade de peixes capturados também vai caindo ano a ano, coisa e tal, até que chega no momento aqui, né, em que a pesca diminui bastante. E ela diminuindo bastante aqui, ela permite com que os peixes se regenerem, né? Aí você vê aqui que a gente chega numa situação de equilíbrio, ou seja, né, que você tem uma frota muito menor, em que você tem uma quantidade de cardumes aqui, uma quantidade de peixes aqui razoável, né? E você tem aqui uma taxa de pesca também que mínima ali, que mantém essa regeneração, né? Então, qual que é a ideia, né? A ideia da simulação é você entender quanto que é a máxima capacidade aqui de pesca, né, que eu posso, né, numa zona pesqueira, né, que eu posso estabelecer. Então, se você for aqui nas equações, né, por exemplo, olha, a máxima capacidade ali tinha estabelecido esse modelo eram 100, né? 100 o quê? Toneladas de peixe por ano, por barco, né? Então, você vai aumentar isso aqui para 200, por exemplo, né? Mudando para 200 aqui e fazendo simulação e vendo aqui no nosso control panel, né, aqui no gráfico pré-estabelecido, né? Aí você já começa a ver que você vai ter dinâmicas aqui diferentes, né? Você já começa a ver que nesse momento aqui você já tem oscilações, né? Você tem oscilações aqui no peixe, você não tem mais uma quantidade ali estável. Uma hora, né, você tem uma população razoável, depois começa a oscilar aqui.
Isso é ruim também, que se você for pensar aqui na frota pesqueira também começa a oscilar aqui também atrás, né? Aí cai aqui, quebradeira, de repente começa a adquirir novos barcos e coisa e tal, né? Então aí aquela pesca que era sustentável já começa a ficar oscilando aqui, já começa a ficar um padrão mais próximo da insustentabilidade. Se você aumentar ainda mais aqui a quantidade de pesca, né, o máximo, digamos, de 200, agora a gente vai para 300, né? E vamos rodar aqui a simulação. Rodando a simulação aqui, vamos no Control Panel, vamos no gráfico, né? Aí nesse caso aqui, opa, desculpa, eu não peguei o valor correto. Sim, né? Vamos lá no gráfico. Indo aqui no gráfico, né? A gente já. Peraí, deixa eu só puxar aqui. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Tá, então a gente começa a ver aqui um padrão aqui, né, que os peixes aqui já vão caindo aqui por um valor mínimo, que provavelmente nesse período aqui a indústria pesqueira aqui quebrou, tal, né? Aí depois de longos anos aqui, aí começam os peixes lentamente aqui a se recuperar, né? E aí a frota pesqueira começa lentamente aqui também a aumentar, né? Ou seja, né, chegamos aqui a um quase colapso total ali na quantidade de peixes, né? Continuando aqui a simulação, a gente poderia mudar a quantidade de peixe aqui para 500 toneladas de peixe por ano, né? Rodar aqui a simulação. Rodando a simulação, vamos aqui no Control Panel, né? Vamos pegar aqui o gráfico. Aí o que acontece, né? Aí nessa situação a gente já chega no colapso da pesca na região, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho assim, ampliar, né? Que você vê que a quantidade de peixes vai caindo, 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 caindo nesse momento aqui, que a quantidade de barcos vai caindo aqui a zero, e no final das contas aqui levou a indústria pesqueira ao colapso, né? E vão levar aqui anos aqui para conseguir recuperar assim uma quantidade mínima de peixes, né? Enfim, moral da história, né? Por que a gente está estudando esse modelo, né? Assim, quando a gente fala em sustentabilidade, então tem vários cursos de sustentabilidade por aí, né, que falam de ações ali que a gente tem que tomar para tornar, sei lá, o mundo sustentável, coisa e tal. Assim, você falar em sustentabilidade sem ter uma visão das dinâmicas que levam a essa sustentabilidade, né, você realmente não está propondo alguma coisa assim eficaz, efetiva, né, porque essa estrutura aqui do sistema que determina o padrão de comportamento, ou seja, né, se o valor do peixe, né, o valor do peixe começar a subir, assim, né, olha, sei lá, o atum começou a ficar cada vez mais difícil você encontrar o atum, aí o preço do atum aumenta, aqui o que o pessoal faz? Pesca até o último atum, né? Por quê? Porque eles estão visando aqui a otimização do seu lucro, né? Aí a otimização do lucro, né, é a tragédia do bem comum, né? Aí o grupinho ali que conseguiu pescar até o último atum ganhou uma grana boa, né? E com isso você arrebentou com a população aqui de atuns, né? E não vai ter mais a capacidade de continuar. Isso aqui vai ficar insustentável, né? E esse é um comportamento assim bastante comum, né? Que as pessoas pensam nos seus as suas metas individuais, né, os seus objetivos, né, no seu lucro, né, e não pensa aqui na sustentabilidade, ou seja, né, uma hora que os cardumes vão embora, né, e os cardumes indo embora aqui acabou toda a atividade de pesca, né, essa indústria que toda foi o saco. Além do impacto ambiental assim terrível que isso ocasiona, né? E é o que a gente está vivendo atualmente em relação à pesca, é essa situação que é de sobrepesca. Então, os maiores peixes aqui já estão indo todos embora, né? E o pessoal está pescando cada vez mais, né? Pescando cada vez mais, destruindo cada vez mais, até uma hora que fica, a gente vai conseguir esgotar aqui a possibilidade de recuperação dos oceanos, né? Então, que é uma calamidade total, né? Bom, então esse aqui, gente, é um modelo que mostra essa dinâmica aqui da tragédia dos comuns, que é o arquétipo que a gente viu. Não vou ficar entrando aqui em equações de cada um dos modelos, que esse não é o propósito do curso.
O propósito do curso é você ter uma ideia, né, do que é pensamento sistêmico, né, e o que é possível fazer com pensamento sistêmico, né, ou seja, né, desde aquelas visões que a gente viu dos mapas sistêmicos, né, que permitem entender essas dinâmicas, até essa outra representação aqui, que é a mesma história que nós vimos no Tragédia dos Comuns, agora a gente está tendo uma representação por meio de estoques e fluxos. Né? A vantagem da gente fazer uma representação por estoques e fluxos é que permite você fazer uma simulação computacional. E simulações computacionais permitem você testar diversos cenários. Testando diversos cenários, você consegue mudar os seus modelos mentais. Né? Então imagina, né? A ideia do WebSim Fishbanks, que é aquele simulador gerencial de pesca, coisa e tal, né? Que você coloca as pessoas para brincar com o modelo, é para tornar claro, assim, na cabeça ali das pessoas, no modelo mental das pessoas, né? Assim, os limites aqui da exploração de um recurso renovável. Elas entenderem essas dinâmicas, né? Mas eu acho bastante interessante essas dinâmicas que são feitas no. Eu já participei do WebSim Fishbanks, a gente ajudou a organizar quando foi realizado lá na Universidade Federal de São Paulo, em Osasco, né? Vieram mais de 100 pessoas, né? De mais de, sei lá, 30 e tantas instituições, né? E é legal, você traz assim a preocupação sobre o problema, só que muitas pessoas acabam não, assim, né, ficam tão empolgadas com o jogo que acabam não entendendo assim, né, a dinâmica, não entendendo a parte principal do jogo, que é essa aqui, que é entender quais são as dinâmicas que estão levando à pesca. Ah, mas vem cá, isso aqui vale só para pesca? Não, vale para qualquer recurso renovável, né? Então, olha, sei lá, né? Floresta, né? A dinâmica é a mesma, né? Só que aqui não é peixe, aqui é árvore, né? Aqui não é nascimento de peixe, aqui é nascimento de árvore, aqui, né? Não é pesca do peixe, é cortar a árvore, né? Aqui não são os navios, né, são as serralherias, ou sei lá, né, a indústria madeireira, né, então você começa a ver aqui que as dinâmicas, né, esse é um arquétipo aqui, então, né, vale para pesca, vale para né, exploração de árvores, florestas, e por aí fora, né, e entendendo essa dinâmica, a gente começa a perceber, assim, quais são os limites aqui envolvidos, né, que ações que a gente deve fazer para garantir a sustentabilidade, tá bom? Bom, então espero que esse vídeo tenha sido útil aqui para vocês. Um abraço.